sobre auditoria e o processo de auditoria e análise de riscos em sistemas computacionais industriais. Como foi apresentado, meu nome é Marcelo Pessoa Branquinho, sou analista de segurança júnior na TI Safe, onde eu trabalho na parte de P&D, sou formando em ciência da computação na Veiga. Bom, a agenda de hoje, por falar, vamos ver sobre ataques industriais, ataques que ocorreram em indústrias, mais especificamente um ataque, que foi o WannaCry. Também vou falar um pouco sobre o Black Energy. Vou introduzi-los a um conceito, acho que talvez novo para vocês, não sei se alguém que conhece o conceito de infraestrutura crítica. A dificuldade de proteger dessas infraestruturas serem protegidas por vistas ameaças atuais, né? E vou partir para o principal ponto da minha palestra, que é a análise de riscos. Então, começando com os ataques. Bom, a mídia, ela tem exposto aí, nos últimos anos, diversos ataques hackers, né? E o principal deles, o WannaCry, que foi um ransomware que afetou milhares de empresas ao redor do mundo. Eu trouxe um vídeo, não sei se alguém já viu, no dia do WannaCry saiu no Jornal Nacional, não sei se alguém já viu no dia, né? Mas eu trouxe o vídeo do Jornal Nacional falando sobre o WannaCry. Vamos ver. Está sem áudio? Pessoal aí do audiovisual, se puder me dar uma ajuda aqui, por favor. Só um momento. Beleza, acho que agora vai. Quase metade do planeta no alvo de um ataque. E redes de computadores sofrem panes em 74 países. Foi a maior ação de piratas da internet na história. O Jornal Nacional está começando.
Empresas de informática detectaram mais de 45 mil ataques de piratas da internet em 74 países nesta sexta-feira. E um dos primeiros a sofrer os efeitos foi o Reino Unido. Foi uma pane informática em larga escala. De uma hora para outra, o Sistema Público de Saúde, o NHS, começou a registrar falhas. Hospitais e postos de saúde de uma cidade, de duas, de regiões inteiras da Inglaterra e Escócia foram saindo do ar. Ao acessar arquivos virtuais, médicos ou funcionários recebiam um alerta. Os dados foram criptografados. A mensagem exigia um pagamento para desbloquear o conteúdo. Pelo menos 16 instituições de saúde foram atingidas. Algumas equipes decidiram cancelar atendimentos não urgentes. Hospitais chegaram a pedir que pacientes remarcassem as consultas. Médicos e funcionários da área da saúde tiveram que recorrer a canetas e papéis para continuar as consultas. E alguns dos computadores desligados nem voltaram a reiniciar. O medo é de que alguém possa ter roubado dados sigilosos de pacientes. A primeira-ministra britânica afirma que não há evidência de vazamento de informações pessoais. Theresa May declarou que o NHS não foi o alvo isolado dessa ação. Houve falhas em sistemas de pelo menos outros 12 países. A BBC e o El País falam de 74 países atingidos, inclusive o Brasil. O ataque teria atingido grandes empresas de telefonia portuguesas e espanholas. Técnicos mundo afora fizeram uma força-tarefa para reiniciar os sistemas e resolver o problema o mais rápido possível. A imprensa americana afirma que os hackers se aproveitaram de uma brecha de segurança. Ela teria sido revelada no vazamento da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. O programa que infectou os computadores seria conhecido como WannaCry, vontade de chorar em português. No Brasil, os ataques também afetaram empresas e órgãos públicos. Eram 3 da tarde quando a mensagem de alerta chegou pelo celular. O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou todos os funcionários desligarem os computadores imediatamente. São 15 para as 7 da noite, nós estamos no Fórum Regional de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, e repare que os computadores deste cartório permanecem desligados. Eles foram desativados preventivamente. A Justiça de São Paulo tem em todo o estado 55 mil computadores. E segundo o tribunal, apenas algumas dezenas deles foram infectados. Ou seja, a maior parte dos dados está preservada. A população pode ficar tranquila, as informações relativas a processos, qualquer comunicação com a justiça está preservada, apenas dados pessoais de alguns dos nossos usuários podem ter sido atingidos por esse vírus. Beleza. Bom, o vídeo foi com um delay, né? Mas deu para entender que se a gente faz um ataque a uma infraestrutura, ela pode parar. E não só uma infraestrutura, mas diversas infraestruturas que estão emparelhadas. Mas o que é uma infraestrutura crítica, né? Uma infraestrutura crítica é uma infraestrutura onde a continuidade dos seus processos é tão importante que a perda, a degradação ou uma falha, por menor que seja, dos seus serviços pode vir a causar um prejuízo, uma consequência grave, uma consequência socioambiental ou até a segurança nacional, né? Bom, as infraestruturas críticas, elas fazem parte do que a gente chama de uma cadeia de suprimentos de uma nação. Por quê? Ali, por exemplo, a gente tem as infraestruturas críticas conhecidas, por exemplo, energia, água, resíduos, telecomunicações, químicas, enfim. Mas o mais importante é que se a gente parar uma infraestrutura crítica, as outras que estão interligadas, as outras vão parar, né? Vão sentir. Não sei se alguém aqui, quem se lembra aí da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil? Então,
a greve dos caminhoneiros mexeu com uma infraestrutura crítica, infraestrutura de transporte, estaria embaixo. Logo, outras infraestruturas sentiram, por exemplo, os hospitais sendo prejudicados na hora de receber remédios, comidas, abastecimento de comida foi prejudicado, abastecimento de combustível nos postos de gasolina foi prejudicado, enfim. Isso não foi um caso isolado. Eu tenho outro vídeo, só que agora eu vou passar fora do PowerPoint, que eu vi que deu um delay. There's a twilight feel to one of the main indoor markets in downtown Caracas, but it's actually the middle of the day. Like everywhere else in the entire country, there is no power. The only light is in the fishmongers. They're the only ones here with a generator. The butcher's shops are mainly shuttered and empty. In some, though, the meat is just rotting away. Fruit and veg is available, but only with a bank card if they can get a signal, or US dollars. The country's hyperinflation means there's basically no local money, certainly not enough you could find to pay for anything. Rosa Gonzalez says this is a disaster. The fruit and vegetables are rotting without light and coolers. We are accepting dollars. Lots of people come with dollars. We're also accepting euros and bank transfers. Sometimes we let people take the food and come back and pay another day. And if they don't come back, well, that's how it is. Everyone is affected in Venezuela, and there's a sort of numb shock in everyone we meet. When you go to this kind of mercado, they sell you the food by divisas or cash. Right. Money cash, and nobody has cash. No. Some of these places, I have been 3 days without water, without food, without TV, without electricity, and also without communication. This is now the longest nationwide power outage in world history. What was normally considered an absolute given in this society is falling apart, and not slowly. This is the country with the largest known reserves of oil in the world. They barely charge for it, but without power, you can't get it. It's sort of priceless now. This is the queue for one of the garages with a generator. It's miles long. Driving around the city, it's easy to see how things can fall apart. Long tunnels are now pitch dark. Communications and telephone systems have collapsed. On motorways, cars simply pull over if they find a place with a signal. People now stand in line outside supermarkets, not to go in, they're just hoping that it will eventually open. The political chaos here could soon be eclipsed by this increasingly dangerous national disaster. Então, como a gente pode ver no vídeo, quando a gente afeta uma infraestrutura crítica, como ela faz parte de um supply chain, de uma cadeia de suprimentos, o resto das infraestruturas vão sofrer prejuízos. Deixando um país, quando a gente vai fazendo um trocadilho, né, deixando um país no caos. Que a gente volta aí à Idade das Pedras, né? Fica sem luz, sem água, sem comunicação, enfim. E quais são as dificuldades de se proteger uma infraestrutura crítica, né? Uma rede de automação? A gente está acostumado a lidar com segurança na área corporativa. E esses dois mundos, eles são diferentes, são conceitos diferentes, são tecnologias diferentes. Enquanto que na área corporativa, a gente tem colaboradores como, por exemplo, os C-Levels, os CEOs, CTOs, CFOs, temos ativos
como computadores, endpoints, dispositivos móveis, servidores e uma prioridade na área corporativa, na área de TI, é a confidencialidade de dados, né, de informações. No mundo de TI é um pouco diferente. Tudo bem, os colaboradores, a gente tem os mesmos colaboradores, né, adicionando aí os engenheiros. Temos ativos diferentes, ativos que a gente não está acostumado a ver com PL6, né, CLPs em português, sei lá, IHMs, sistemas supervisórios. E a prioridade maior na área de automação é a disponibilidade dos seus sistemas, né, sistemas industriais. E talvez não, com certeza, a maior diferença entre essas duas áreas é quando a gente faz um ataque hacker contra elas. Por quê? O ataque, a probabilidade de ataque nas duas áreas vai ser a mesma. Porém, as consequências vão ser bem diferentes. Enquanto que na TI, a gente vai ter consequências aí versando no máximo sobre prejuízos financeiros e tecnológicos. Na TI, a gente pode falar mais 2 fatores no mínimo, que é o fator ambiental, que vai mexer com a fauna e a flora, e o fator humano, né? O fator tirando vida de pessoas, né? Como aconteceu, por exemplo, com a Vale lá em Brumadinho. Bom, estou falando aqui de automação e infraestrutura crítica, mas o que faz parte de um sistema de automação, um sistema de controle industrial? Eu trouxe aqui os principais componentes nesse slide, componentes e equipamentos de um sistema de controle industrial. Então a gente começa ali por dispositivos de campo, que são sensores, atuadores, medidores, que vão fazer essa aquisição de dados de equipamentos de chão de fábrica. Esses dados eles vão ser convergidos por autômatos programáveis como PL6, RTUs, enfim, ser convergidos por uma linguagem, né, mais entendível, assim, vão convergir dos dados digitais para os dados analógicos. Esses dados vão ser transferidos via algum meio de comunicação industrial, como, por exemplo, protocolos industriais como Profibus, Modbus, NP3, que é o meio de comunicação que a gente usa nas indústrias, para aqueles equipamentos que vão fazer um interfaceamento entre o operador e as máquinas, que são os sistemas supervisórios, como IHMs, enfim. Essa dificuldade de se proteger uma área de TA, de se proteger uma infraestrutura crítica, vem lá desde o início de sistemas de escala, né, onde a gente tinha as ilhas de automação, as famosas ilhas de automação, onde a gente tinha uma rede separada, onde tinha os equipamentos de um fabricante, equipamentos desenvolvidos em dada plataforma, plataformas essas muito caras, né? E as aplicações para essas plataformas também eram, obviamente, caras, e eles ficavam lá isolados do resto do mundo, até da internet. E visto esse isolamento de rede, as empresas começaram a pensar, a gente precisa de mais flexibilidade na nossa rede, vamos adotar plataformas que façam essas redes se comunicarem. Daí começou a surgir sistemas desenvolvidos em plataformas como o Windows, que são vulneráveis, né? E essas plataformas, esses sistemas novos, eles traziam produtividade para a operação, porém, eles traziam também novos pontos de vulnerabilidade. Por quê? A gente tinha o próprio Windows vulnerável, tinha as aplicações para os sistemas vulneráveis, a gente tinha pontos novos de redes vulneráveis, então essa intercomunicação ela trouxe novos pontos de vulnerabilidade. Nesse slide eu trago um pouco da evolução, né, dos dois mundos, de TI e TA, até os dias de hoje, onde elas se encontram, se convergem, formando o que a gente chama de indústria 4.0, que os colegas aí apresentaram em apresentações em palestras anteriores. Na TI, a gente teve lá a evolução desde os mainframes, passando por sistemas de gestão, né, tipo RP, e a adoção de meios de comunicação como internet, MES, enfim. Na TA, a gente passava lá pelas ilhas de automação, onde a gente tinha aquele controle direto. A gente conectava o nosso computador diretamente ao equipamento a ser controlado. Daí a gente evoluiu para controles remotos,
onde a gente já tinha um equipamento no meio ali dessa comunicação, permitindo a gente fazer um controle remoto aos equipamentos. A gente tinha, por exemplo, o PL6 entre o computador do operador, o computador e os equipamentos, fazendo essa possibilidade de controle remoto. E a adoção, aí, no início dos anos 2000, aí, de meios de comunicação industriais, com protocolos, como eu falei. Bom, essa convergência entre TI e TA que vem acontecendo, quer dizer, já aconteceu, vem acontecendo cada vez mais, é o início da indústria 4.0, que a gente pode chamar, que é o backbone industrial, né, que a gente chama de backbone industrial, que são os principais equipamentos da rede industrial, se comunicando entre si, né, e cada vez mais com a internet, se comunicando cada vez mais com a cloud. E é isso que a gente espera para o futuro, essa intercomunicação entre equipamentos e a comunicação entre equipamentos e a cloud. Porém, isso traz o que a gente chama de um ambiente ideal para um atacante cibernético. Uma vez que a gente tem fatores como, por exemplo, baixa maturidade de controles, uma vez que a segurança que a gente faz na TI a gente já sabe, mas na TA é um pouco diferente, um pouco mais complexo. Então, a gente não tem essa segurança assim, tipo, que a gente tem na TI aplicado na TA. Os patches são raramente aplicados, uma vez que o patch, né, uma assinatura de um vírus, precisa de reboot da máquina. Isso não é uma realidade na área de automação. E uma continuidade entre as redes, né, trazendo pontos novos de vulnerabilidade. O uso de plataformas de mercado, como por exemplo o Windows, que eu falei, suas próprias vulnerabilidades. E aí a ascensão de ferramentas que ajudam os atacantes a desenvolverem suas ferramentas, seus softwares maliciosos, seus exploits para atacarem uma rede. Bom, e por onde esses atacantes podem entrar numa rede industrial? Né? Tudo que está em vermelho ali é um ponto de ataque de uma rede industrial. Então, por exemplo, o atacante pode entrar pela internet, diretamente na rede corporativa, via um ataque por e-mail, né, baseado em e-mail, manda um anexo malicioso no e-mail. Pode, sei lá, botar um pendrive infectado na rede corporativa, ou mesmo pendrive na rede de automação, um PLC, infectar o PLC. Ou seja, são inúmeros pontos de vulnerabilidade, pontos de ataque para os atacantes fazer o trabalho. A gente tem que ter em mente que os atacantes eles mudaram, né? Seus perfis mudaram. Antigamente, os atacantes queriam o quê? Notoriedade. Eles queriam ser os bambambãs, né? Então, eles tinham ataques básicos e seus recursos e conhecimentos eram limitados. Hoje em dia, eles já viram uma lucratividade nesse ramo. Ou seja, hoje em dia, eles já direcionam seus ataques para aqueles alvos que vão lhe render mais, né, em reais, em euros, em criptomoedas, sei lá. Os ataques são direcionados e grande parte dos ataques são financiados, são patrocinados por governo também. Eu trouxe um exemplo de um ataque que ocorreu em 2015 na Ucrânia, deixou a Ucrânia dias, né, sem luz, às escuras. Não lembro se foi 5 dias. Então, o fluxo do ataque foi basicamente esse. Primeiro, o atacante ganhou o perímetro. Como? Ele enviou um e-mail, né, um spear phishing, um trojan a partir do spear phishing para o computador do operador do sistema de malha elétrico lá da Ucrânia. Esse spear phishing ele roubava as credenciais de acesso à área de automação. Com as credenciais, o atacante ganhava acesso à rede de automação, né, rede de controle, ao sistema escada, e com o controle do sistema escada, ele conseguia controlar a subestação pela rede interna lá da subestação, pela rede lá da malha, né, da malha eletrônica, malha elétrica. E além disso, ele deixou a HMI comprometida com malware e alterou o firmware dos equipamentos. Por que ele alterou? Para que os operadores não conseguissem restituir, não conseguissem voltar à configuração que eles estavam, não conseguissem desfazer esse ataque que havia sido feito.
Bom, partindo para o ponto principal da minha palestra, vou falar sobre análise de riscos, né, que é o ponto inicial assim, para uma empresa que quer desenvolver uma estratégia de defesa bem definida, uma estratégia de defesa em camada. E como é que ela começa a fazer isso? A empresa tem que saber o que se passa na sua rede, quais são os seus pontos de vulnerabilidade. E a gente identifica isso a partir de uma análise de riscos. Porém, vamos conceituar primeiro o que é risco, né? O risco é quando a gente tem uma ameaça, por exemplo, um vírus, explorando uma vulnerabilidade, um ativo, por exemplo, uma vulnerabilidade pode ser a falta de um antivírus, né? Para identificar esse vírus. Ela explora essa vulnerabilidade para causar um impacto no computador ou no sistema ou na rede, né? Então, quando a gente tem esse par, né, exclusivamente em ameaça e vulnerabilidade, a gente vai ter o risco. Bom, a análise de riscos, então, ela vai nos auxiliar para que a gente possa pontuar a maturidade da nossa rede em vista das ameaças aí, cibernéticas, e também para a gente priorizar áreas de segurança, áreas estratégicas de segurança, para a gente se proteger contra as ameaças. A análise de risco vai ser dividida em 2 etapas. A primeira é a análise estática, a segunda é a análise dinâmica. Começando pela análise estática, como é feito? É agendado uma visita ao cliente, o consultor da TaySafe, no caso, né, vai desenvolver um questionário de acordo com boas práticas de normas reconhecidas internacionalmente, normas como, por exemplo, a ISA IEC 62443, NERC-CIP, NIST 882 e as normas ISO 27001 e 27002. Normas essas que visam operar, executar e organizar a segurança da informação em sistemas computacionais industriais. Bom, nessa visita que a gente faz ao cliente, além do questionário, além das respostas ao nosso questionário, a gente também verifica os diagramas da rede do cliente e vistoria os ambientes operacionais das redes do cliente, né, se ele tiver mais de uma rede. Bom, na segunda etapa, na análise dinâmica, a gente faz a coleta e análise de pacotes do tráfego da rede do cliente, como? Utilizando ferramentas, a coleta é feita utilizando ferramentas especializadas nessa aquisição, né, do tráfego de rede. Então a gente utiliza, por exemplo, um Wireshark, mas a gente precisa primeiro espelhar o tráfego da rede do switch para uma porta SPAN, né, uma porta TAP, e essa captura é feita de modo não intrusivo, ou seja, é só feita a captura, não é bloqueado nada, só para identificar mesmo as aplicações. E essa captura vai gerar um pacote chamado de PCAP, um arquivo .pcap. Esse arquivo vai ser enviado, né, para o laboratório da TaySafe, no caso, onde a gente faz uso de equipamentos especializados em visibilidade de rede, como por exemplo IDS industriais, como a gente pode ver na imagem acima, e firewall de próxima geração, como a gente pode ver na imagem abaixo. Então a gente joga esse pacote no IDS, por exemplo, ele vai nos dar essa visibilidade. Cada ciclo ali é uma rede e cada componente ali é um ativo, ou pode ser um servidor, um computador, não sei. E tem os links, né, que é a comunicação entre esses ativos. E essa comunicação ela é feita por algum tipo de protocolo, que tem um nome também ali no meio, não está dando para enxergar, mas via protocolo, por algum protocolo. Embaixo no Firewall a gente pode ver mais informações sobre a aplicação que estava trafegando, as aplicações que estavam trafegando na rede do cliente. Então a gente pode ver, por exemplo, de onde veio da internet isso, para onde foi para a nossa rede. Pode ver quais computadores estão infectados com a aplicação, enfim. E o relatório final da análise de riscos ela é uma concatenação, né, da análise estática com a análise dinâmica. Bom, com a conclusão, eu vou voltar lá no ataque do Black Energy eu vou falar aqui o que poderia ter sido feito naquele ataque, né, para prevenir aquele ataque. Então, de cara naquela etapa lá de
de atacar o perímetro. A gente poderia ter capacitado as pessoas envolvidas, né, para elas saberem dos riscos que elas estavam correndo. A empresa de infraestrutura poderia ter adotado, comprado, né, se equipado com componentes que fizessem uma proteção da borda, da fronteira entre as redes a rede deles, a rede total e a internet. Quando o malware é entregue, quando o Trojan é entregue, a empresa poderia ter uma solução de controle de malware para identificar esse malware e bloquear. Na hora de ganhar o acesso, quando o atacante ele consegue a credencial para entrar na zona de TA, na zona de controle da infraestrutura, poderia ter um equipamento fazendo isolamento entre essas duas redes, entre a borda de TA e a borda de TI. Quando o atacante ele consegue obter acesso, né, à subestação e abrir as chaves elétricas, desligando o sistema, né, o circuito, e fazendo um apagão na Ucrânia. Ali naquela etapa poderia ter um equipamento fazendo uma proteção entre a rede industrial e a rede de TI, como políticas de privacidade, políticas quem pode entrar, quem pode sair, quem pode mexer na rede. E uma vez feito o ataque, né, não tem muito para onde correr, a empresa poderia ter uma solução para backup e restauração das máquinas e do sistema, e políticas, procedimentos bem definidos de segurança, como por exemplo de continuidade de processos, né, continuidade de negócios, para que elas pudessem, políticas para que elas pudessem saber o que fazer depois de um ataque. Bom, toda essa segurança é feita pela TaySafe. A gente está presente em todas essas camadas de defesa e ainda mais, a gente monitora nossos clientes 24/7. Bom, como conclusão, a palestra, já estourei o tempo, acho. Visto essa diferença entre o mundo de TA e de TI, né, o mundo corporativo e o mundo da automação, os conceitos, as tecnologias, e adicionando ainda as ameaças que estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais avançadas, a gente precisa fazer uma segurança maior às nossas infraestruturas críticas. Porque as infraestruturas críticas, elas são de suma importância para a gente. Bom, meu palestra acaba aqui. Só mais 2 adendos aqui, por favor, antes do meu agradecimento. A TaySafe tem uma conferência bianual. Ano que vem, 2020, vai ser em Curitiba, a maior conferência da América Latina sobre segurança na rede de automação, segurança de escada, né? Quem tiver interesse é só entrar em class.taysafe.com. E também aproveita para nos visitar nas nossas redes sociais, por favor. Só entrar lá no nosso site, no rodapé vai ter todas as redes sociais. E é isso. Obrigado. Boa tarde. Perguntas? Eu vou pedir, a gente vai limitar em 2 perguntas, porque a gente já está bem atrasado na programação, tá? Eu acabei atrasando. Quem tiver mais dúvidas, procura a gente aqui fora, a gente está com o stand ali. Só chegar ali, vai ser bem atendido. Boa tarde. Boa tarde. Me atendo ao slide que fala sobre convergência entre TI e TA. Sim. Você acredita que as melhores práticas, dentre elas a ISO 27001, ele seria utilizado para haver melhor controle dessas ameaças cibernéticas e dessas vulnerabilidades entre TI e TA? Então, as ISO 27001 e 27002, elas são focadas em segurança física, então são controles físicos, para controles lógicos, controles na rede, mais as outras, né? A ISA IEC 62443, NERC CIP. A ISO ela é mais focada em segurança física. Beleza? Mais alguma pergunta?
agradeço a sua presença. Obrigadão.